Muito bem, agora falando sobre função sobrejetora. Falamos sobre injetora, agora função sobrejetora. Basicamente, uma função é sobrejetora quando você olhar para o domínio e contradomínio da função, não vai sobrar ninguém no contradomínio. Ou seja, grava muito bem isso aqui, ó. Contradomínio igual a imagem. Todos os valores da imagem compõem exatamente o contradomínio. Aí talvez vocês possam me falar, mas Gessé, você não falou que duas setinhas lá do x não pode chegar no mesmo y? Não pode na função injetora. Não estamos falando em função injetora. Essa daqui não é uma função injetora. Essa daqui é uma função sobrejetora. Mas não pode ser os dois? Pode, mas não é o caso. Esse caso aqui é só um caso de função sobrejetora. Percebam que tem uma setinha chegando aqui, uma aqui e uma aqui. Não tem nenhum elemento perdido aqui no meu contradomínio. Quando isso acontece, é uma função sobrejetora. Mas e graficamente? Graficamente, nós vamos focar nisso aqui, ó. Contradomínio e imagem. O contradomínio de praticamente, 90% das funções, ou quase todas as funções, enfim, são os reais. Então, geralmente, o contradomínio são os reais. Se a imagem também for real, nesses casos, beleza, é uma função sobrejetora. Se a imagem não for real, não é uma função sobrejetora. O que é imagem, se você ainda não se ligou? Imagem é o seguinte, pega da parte mais baixa do seu gráfico, é até a parte mais alta do seu gráfico. Esse intervalo aqui, ó, que vai da parte mais baixa até a parte mais alta, é a imagem do seu gráfico. Como assim? Isso daqui é uma reta, equaçãozinha, uma funçãozinha do primeiro grau. Essa reta começa lá no menos infinito e vai até o mais infinito. Ou seja, ela vai pegar todo o eixo y, a imagem, desde o menos infinito até o mais infinito. Perceberam que vai pegar todo o eixo e todo o eixo é exatamente todos os reais? Ou seja, o contradomínio são os reais e a imagem também são os reais? Sendo assim, contradomínio igual a imagem. E se o contradomínio é igual à imagem, a função é sim sobrejetora. A gente pode aproveitar e comentar o seguinte, será que essa função é injetora? Sim, ela é injetora, porque se eu fizer retas horizontais, vai cortar sempre em apenas um ponto. Então essa é uma função que, além de sobrejetora, ainda é injetora. A gente vai falar disso daqui a pouco com mais detalhe. Antes, será que essa função é sobrejetora? Novamente, eu vou analisar a imagem, vou ver se a imagem vai pegar todo o eixo y. De novo, o que é a imagem? Ponto mais baixo até o ponto mais alto. Ponto mais alto aqui, infinito, vai até lá em cima, até o infinito e além. Enfim, ok. Mas e o ponto mais baixo? Ponto mais baixo não vai até o infinito, ele começa aqui, ó. Vamos supor que aqui, é menos 3. Ele começa aqui no menos 3 e vai sim até o infinito. Mas e esse restante? Está sobrando. E essa parte faz parte do contradomínio, que é todo o eixo y. Ou seja, a imagem não é igual ao contradomínio, é menor, é só do menos 3 em diante. Como o contradomínio é diferente da imagem, a gente diz que essa função é não sobrejetora. Isso quer dizer então que ela é injetora ou que ela não é injetora? Isso não quer dizer nada em relação a ser ou não ser injetora. Mas será que é? Vamos fazer o seguinte. Faz um traçado horizontal aqui. Qualquer um que você fizer acima do menos 3, você vai perceber que vai sim cortar em 2 pontos. E se vai cortar em 2 pontos, significa que não é injetora. Então, esse é um caso que não é nem injetora e nem sobrejetora. Antes de continuar, eu vou fazer vocês fazerem uma pequena reflexão. Será que uma função do primeiro grau é injetora? É sobrejetora? Uma função do primeiro grau é uma reta. Se você pensar em cortar essa reta com retas horizontais, sempre vai cortar em um ponto só. Nesse exemplo aqui fica bem claro isso. Então ela sim é injetora. E será que é sobrejetora? Sim, a gente acabou de ver. Ela começa lá no menos infinito e vai até o infinito. Logo ela é sobrejetora também. Uma função de segundo grau, a gente viu aqui, ó, que não é nem injetora e nem sobrejetora. A do terceiro grau, será que é? Será que não é? Depende do caso.
Ou seja, não dá para confiar, com exceção da função do primeiro grau, que uma função seja injetora ou não. Sempre é bom você fazer um testezinho. E, para finalizar, a gente ainda vai ver a junção dessas duas coisas, injetora mais sobrejetora. Então, vamos lá. E se eu juntasse função injetora com sobrejetora? O que daria? Se uma função for injetora e sobrejetora, você vai ter aí uma função bijetora. Bi já dá a ideia, né, de dois, bijetora, tanto injetora quanto sobrejetora. Uma função bijetora seria a função perfeita, perfeita, porque cada elemento do x vai chegar num elemento do y diferente. Não vai ter nenhum x chegando, 2x chegando no mesmo y, não vai sobrar ninguém no domínio, não vai sobrar ninguém no contradomínio. Perfeita, função bijetora. Aliás, quando eu falei de função inversa, que vocês devem ter assistido em outro vídeo, eu comentei que uma função só tem inversa quando ela é bijetora. E eu comentei também que função inversa é simples quando é do primeiro grau. Quando é do segundo grau não é tão simples assim. Talvez analisando agora vocês vão perceber o porquê que é mais simples quando é do primeiro grau e porquê que não é tão simples quando é do segundo grau, terceiro grau, enfim. Vamos à análise. Primeiro aqui, ó. Tenho aqui uma função do terceiro grau, ela no caso tem 3a's iguais a 0 e eu vou ver se ela é injetora e se ela é sobrejetora. Se ela for os dois, ela é bijetora. Então vamos nessa. Será que ela é injetora? Faço retas horizontais e procuro perceber se corta em um ou mais pontos. Percebam que, ó, cortou em em apenas um ponto cada reta. Ou seja, ela é ou não é injetora? Sim, ela é injetora. Ok, é injetora. Beleza. Será que é sobrejetora? Percebam que esse gráfico começa lá no menos infinito e vai até o infinito. Sendo assim, sim, ela é sobrejetora. O contradomínio é igual à imagem, então ela é sobrejetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, a gente conclui que ela é sim bijetora. Ou seja, esse gráfico, essa função, com certeza tem função inversa, fazendo um paralelo com a aula aí de função inversa. Será que essa tem? Elas são tão parecidas? Vamos ver. Se eu fizer retas horizontais, eu vou perceber que vai chegar uma hora, ó, que vai cortar em mais de um ponto. Se isso acontece, significa que ela não é injetora. E se ela não é injetora, ela pode ser bijetora? Não. Mas ela pode ser sobrejetora. Será que é? Bom, vou marcar aqui, ó, 2 pontos, 3 pontos. Só com isso a gente conclui que ela não é injetora. E agora a gente vai ver se ela é sobrejetora. Para ser sobrejetora, contradomínio igual a imagem. Perceba que começa lá no menos infinito e vai até o infinito, ou seja, sim, é sobrejetora. Então temos aqui uma função que, apesar de não ser injetora, é sobrejetora. Então ela é bijetora? Não. Se ela não for um dos dois, não é nada. Ok. Terceiro exemplo, tem aqui uma reta. Reta é função do primeiro grau. Função do primeiro grau é filé para ser bijetora. Se você quer encontrar uma inversa, se você quiser um exemplo de função bijetora, pega o primeiro grau. Sempre será, sempre será. Quer ver? Se eu fizer retas horizontais, você vai perceber que vai cortar em apenas um ponto, não importa onde eu faça essa reta. E além disso, a imagem começa lá no menos infinito, vai até o mais infinito, ou seja, contradomínio é igual à imagem. Isso significa que ela é injetora, ela é sobrejetora, e se ela é os dois ao mesmo tempo, a gente conclui que sim, ela é bijetora. Para finalizar, temos aqui um contra-exemplo, digamos assim, o pior exemplo para função bijetora, o pior exemplo para você tentar transformar em função bijetora, função de segundo grau. Por quê? Ao fazer o primeiro corte, eu já percebo que vai cortar em duas. Então, com certeza, esse é um péssimo exemplo de função injetora. Não é injetora. Cortou em dois, cortou em dois, cortou em dois. Enfim, qualquer reta que eu passar que vai cortar em dois ou não vai cortar em nenhum. Então ela não é
injetora. Ok, vamos ver se ela é sobrejetora ou não. Percebam que a imagem vai desse ponto, que é o ponto mais baixo, até o infinito. Mas a imagem deveria pegar todo o contradomínio para ser igual ao contradomínio. Como só pega daqui para cima, ela também não é sobrejetora. Ou seja, função de segundo grau não é nem injetora nem sobrejetora. Existe inversa de função de segundo grau? Só existe se você limitar o domínio contra domínio. Como assim? Se essa parte aqui não existisse, o que dá para fazer, ela parar de existir, ela passa a ser injetora. E se por um acaso eu limito aqui embaixo, ela passa a ser sobrejetora. Aí sim você tem uma função objetora. Mas é muito difícil fazer isso, por isso que é difícil trabalhar com função inversa do segundo grau. Muito bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre função, função injetora, função sobrejetora, função objetora, função crescente, função decrescente, função constante, enfim, função. Vejo vocês em muitas outras aulas de função que estão por vir ainda. Até uma próxima. Tchau!